Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Algoritmo na Sala, um podcast da LTP Labs, onde pretendemos endereçar exatamente o elefante que surge em muitas das nossas salas de reuniões, a inteligência artificial. E o assunto é já incontornável, e nesta nossa sala pretendemos exatamente perceber de que forma é que a inteligência artificial está a impactar, está a ser utilizada pelas empresas e está a impactar a nossa sociedade. O meu nome é Diogo Pereira Silva e temos hoje à conversa Pedro Gomes Mota, responsável de dados e inteligência artificial no Grupo Brisa. Pedro, desde já, muito obrigado por aceitares o convite e por estares aqui, ser muito bem-vindo ao nosso podcast. Só antes de começarmos a entrarmos aqui no tema de hoje, que é de que forma é que a inteligência artificial está a transformar as empresas, para quem nos está a ver e ouvir, quem é o Pedro e o que é que fazes exatamente no teu dia-a-dia? Olá Diogo, obrigado pelo convite, obrigado à LTP, em nome da Brisa também obrigado e do Grupo Brisa por essa oportunidade de estarmos aqui a partilhar convosco um bocadinho da nossa história, um bocadinho do nosso percurso. O Pedro, não falando aqui na terceira pessoa, naturalmente é uma pessoa curiosa e alguém que gosta muito de procurar tecnologia, procurar sinergias entre a tecnologia e aquilo que é o dia-a-dia das empresas e o dia-a-dia da realidade em que vivemos. Gosto particularmente deste mundo que está agora a despontar à nossa volta e que está a deixar tanta gente curiosa e ao mesmo tempo ansiosa. E isto verte muito no meu dia-a-dia e verte muito na minha forma de ver também a organização onde estamos. Em termos de Brisa e daquilo que é a minha responsabilidade no grupo, eu sou responsável de inteligência artificial e de dados, como estavas a dizer há pouco. O meu dia-a-dia é muito à volta de coordenar toda a estratégia e coordenar toda a forma de torná-la uma realidade, e as equipas que têm feito o percurso e este caminho para que a inteligência artificial e os dados sejam cada vez mais um asset valioso e uma contribuição para que a Brisa atinja o seu potencial. Nós dizemos muitas vezes isso, que o nosso propósito é que concretizemos o potencial da Brisa através dos dados e da inteligência artificial. Somos uma parte de toda uma grande engrenagem e, portanto, queremos ser úteis, ser uma parte do serviço que estas ferramentas e que estas capacidades e estes assets podem ser para a organização. O meu dia-a-dia está cada vez mais longe da tecnologia propriamente dita, está mais focado em motivar as pessoas que percebem da tecnologia, que percebem deste mundo que está a avançar cada vez mais rápido, para que elas se sintam motivadas e que elas consigam trazer à Brisa aquilo que nós precisamos. E, portanto, eu já sou mais um gestor de pessoas do que um gestor de tecnologia. Ok. Falaste em muitos pontos que eu acho que nós vamos ter que desembrulhar ao longo aqui da nossa conversa. Eu se calhar começaria por um. Eu gostei muito de uma expressão que tu usaste, que é, já não me lembro exatamente, que foi: eu tento colocar, pôr em prática aquilo que é a nossa estratégia e a utilização e transformar a empresa para que coloquemos os dados e a inteligência artificial, que é a tua responsabilidade, transformar a Brisa nesse sentido. Eu dei de caras com uma expressão muito, muito interessante no vosso site, que foi a transformar Portugal desde 1972, e nesse sentido até acho que é uma boa tónica para nós começarmos a falar sobre de que forma é que a empresa que está a transformar Portugal desde 1972 está também ela a ser transformada por algo que está a emergir e é incontornável, não é? A inteligência artificial. Como é que tudo começou, esse processo de transformação na Brisa? Por onde é que começaram? De que forma é que definiram prioridades? Consegues-me falar um pouco sobre como é que estão a conseguir começar? Como é que começaram esse processo de tangibilizar o uso e a adoção da inteligência artificial no vosso dia-a-dia? Bem, é mesmo verdade. Esse é um mindset que as pessoas da Brisa têm e que nós continuamos a alimentar, a questão da transformação, procurar sempre coisas novas, evoluir, estar sempre a par daquilo que está a acontecer, e isso também está muito enraizado na forma como nós somos vistos pelos nossos clientes. Sim. E pela sociedade, portanto, sempre associados a todas as transformações e inovações, e isso acho que é fundamental. Como é que isto se concretizou a nível de dados e de inteligência artificial? A nossa história com estas componentes tem vindo a ser feita ao longo dos últimos anos, mas houve um ponto de reorganização, se quiseres, em 2023. Uma parte muito significativa daquilo que estamos a fazer agora nasce de uma reestruturação que a organização fez e da criação de uma visão há vários anos, que nós chamamos o Vision e que é conhecido. E o Vision teve várias etapas e agora continua a ser revisto anualmente, mas houve um momento do Vision em que os dados foram posicionados como um asset estratégico, e agora estamos recentemente também a rever o papel também da inteligência artificial, porque inicialmente falávamos mais de dados e analítica,
Generative AI, portanto essa vertente começou por aí. Ou seja, desculpa interromper, sim. Quando dizes, olhamos para os dados como algo fundamental na nossa estratégia, é mesmo compreender que de facto há ali algum valor. Estamos a recolher dados, estamos na posse de muita informação, que muitas vezes se diz que é o asset mais importante de uma empresa, mais valioso hoje em dia são os dados. Foi essa percepção de que, para tudo, isto é fundamental para nós em 2023 e, portanto, está na altura de fazermos uma reflexão sobre como é que vamos materializar isso através do que falavas no vosso programa do Vision, não é? Exatamente. Ou seja, no momento de criação desta lógica do Vision, percebeu-se que os dados tinham esse potencial todo, que estavam ainda por aproveitar na organização e que precisávamos de outras formas de trabalhar com eles e de olhar para esta disciplina, vamos pôr a coisa assim, da forma correta. E em 23 nasce um projeto de revisão de toda esta perspectiva do ponto de vista estratégico. Esse projeto fez com que eu acabasse por ser contratado e convidado para este desafio. Eu gostei muito da ideia de um clean slate, que foi um pouco aquilo que a Brisa me propôs, tens aqui um quadro branco, pensa aqui a estratégia connosco e, portanto, esse caminho fez também parte, inclusive, da entrevista que eu fui fazendo, das entrevistas que eu fui fazendo para chegar ao momento da contratação. Começámos com uma preocupação de data governance na altura, e isto é engraçado porque data governance é uma palavra que pode tanto servir para a disciplina de data governance propriamente dita, como para governar a forma como as equipas trabalhavam, porque havia muitos pockets de trabalho de data e analytics na altura que precisavam de comunicar de forma mais estruturada. E esse foi um bocadinho o processo. Nós criámos uma coisa chamada Beyond Insight, que é o programa de transformação que ainda está a decorrer, tem 3 anos de duração. E o Beyond Insight assenta sobretudo em 2 princípios. Criar fundações e o outro, gerar valor independentemente do estado em que as fundações estivessem, porque uma das coisas que precisávamos de fazer era, para lá de governar, precisávamos de gerar valor o mais rapidamente possível. Ou seja, isso é um excelente ponto, porque a dada altura, e para ficar mais concreto, o que me parece que me está a dizer tem esses 2 eixos, digamos assim, claramente os 2 são fundamentais, mas não significa que haja aqui, digamos, uma sequência ou dependência. Portanto, eu tenho que arranjar forma, tendo em conta as fundações que eu tenho neste momento, com maior, menor maturidade, ser capaz de, com as condições que eu tenho neste momento, perceber como é que eu posso gerar valor. Mesmo assim, há muito trabalho a ser feito do ponto de vista fundacional, quero eu acreditar, ou estruturar e robustecer as fundações que eu já tenho, ou até elevar o nível e buscar mais informação, enriquecer, não sei. Sim. E esse foi um bocadinho o princípio, ou seja, nós tínhamos uma arquitetura legada, tínhamos uma forma de trabalhar que já existia, que as pessoas tinham uma rotina sobre ela. O que nós fomos tentar perceber foi, enquanto estamos a construir essas 2 camadas, e nós costumamos chamar uma camada a camada lenta, que é a camada das fundações, que é complexa, que demora tempo e que requer um investimento significativo, e a camada rápida, que nós até muitas vezes apontamos como quick and dirty, naquela lógica de nós precisamos de gerar valor porque isto é que vai alimentar todo o ecossistema. Portanto, criámos a estratégia de transformação nestes 2 layers, eixos, se preferires, e depois cada um deles está constantemente a realimentar-se, ou seja, na camada rápida estamos a perceber quais é que são as necessidades que temos, quais é que são os blockers para conseguir gerar valor, e na camada mais lenta vamos ajustando a complexidade e os nossos pilares, que são no fundo governo e processos, a parte toda ligada à arquitetura e tecnologia e a componente de pessoas e cultura, que depois acho que merece aqui também algum destaque por ser tão fundamental, mas no fundo estas 3 dimensões alimentam toda a parte de entrega de valor. Começámos por beber do Vision aquilo que era a estratégia da organização, portanto, não existe uma estratégia de dados desgarrada da organização, nós precisamos que uma se alimente da outra, e depois focámos naquilo que eram as necessidades de valor para as business units, e portanto a Brisa também, como organização, tem esta particularidade de ser um grupo de 5 grandes business units, e nós fomos procurar o que é que cada um deles precisava, ou cada uma delas precisava. Só esse ponto de vista já é muito interessante, porque há 2 maneiras, digamos assim, clássicas de olhar para a utilização dos dados, que é, ora, eu posso ser capaz e quero perceber que dados é que eu preciso e fazer alguns desenvolvimentos, gerar valor e trabalhar nesse sentido, em primeiro lugar, para responder a necessidades de negócio, e portanto, deixa-me ver que problemas é que eu tenho para resolver, deixa-me depois ver que dados é que eu tenho e se tenho as competências exatamente para dar resposta e gerar valor e acrescentar.
até um ponto de vista mais interessante, diria eu, do que outros que era um bocadinho mais antiquado, que era de deixem ver que dados é que eu tenho à minha disposição, e agora vamos perceber de um bocadinho de forma mais desestruturada como é que eu depois aplico isto em alguma coisa só para ajudar, independentemente de se traz muito ou não valor. Sim. Porque o primeiro ponto de vista, que é, pelo que percebi, é o vosso, ajuda também na priorização daquilo que é mais importante a dada altura. Em termos de, digamos, de iniciativas que vocês possam ter, eu acho que era interessante se conseguires falar um bocadinho sobre, na camada do quick and dirty e do slow and... slow and structural, se quiseres. Structural, exatamente. Mais funcional. Consegues dar assim algum exemplo até de ações ou iniciativas que vocês tenham a decorrer em cada um deles? Sim. Acho que é um ponto que ajuda a tangibilizar um bocadinho, e tu estavas a tocar aqui numa ideia que até funcionou muito bem na articulação quando começámos a trabalhar convosco. Vocês foram um dos primeiros parceiros a juntar-se na jornada, e essa lógica de parceria e de fornecedor, eu gosto sempre de estressá-la e dizer que procuro parceiros para a organização, procuro parceiros para aquilo que é a nossa equipa de Data Analytics e AI, que é trazer gente e trazer cabeças e mindsets que nos ajudem no nosso próprio mindset. E tocaste aí no ponto de procurar primeiro o problema, procurar primeiro a dor, procurar primeiro o valor que podia ser atingido e menos os dados. Os dados, sim, são o asset, são a riqueza que tem que ser explorada, mas se nós não tivermos este framework mental de como é que as coisas se encaminham, é muito difícil. Portanto, essa lógica do problem first tornou-se quase como um mantra para as nossas pessoas, e ele já começa a ser consumido e partilhado pelas equipas de negócio, que é um bom auguro do que é que está a acontecer. Tangibilizando um bocadinho, na camada fundacional, as 3 grandes coisas que fizemos foi um programa de literacia, que assenta aqui em várias dinâmicas para suportar esta ideia de pessoas e cultura. Estamos a falar, por exemplo, lançámos uma comunidade desde o dia 1, onde partilhamos informação, partilhamos o que é que está a acontecer nos projetos, partilhamos algumas coisas inspiracionais que vão desde áreas que não têm nada a ver, como haver, por exemplo, inteligência artificial num amplificador de guitarra para as pessoas perceberem a possibilidade, ou agora há pouco tempo partilhámos o artigo novo sobre o ChatGPT Health para as pessoas perceberem, ok, isto é uma área especializada onde a inteligência artificial vai ter um potencial muito interessante, porque endereça estes temas. Será que eu consigo levar isto para a minha realidade e para os meus use cases? Claro. E, portanto, a comunidade serviu-nos muito a esse propósito. A formação que também temos feito, muitas vezes com a vossa ajuda, tem sido também fundamental, porque as pessoas são embebidas no mindset do que é, por exemplo, Advanced Analytics e Inteligência Artificial, mas com background brisa, já com casos de uso, que eu depois já vou tocar na camada mais quick and dirty. Essa parte até de literacia ou de formativa é algo que, e desculpa só aqui interromper, mas acho que é interessante, que é, quando falamos na parte de literacia, estamos a falar só de uma camada que é a camada mais de desenvolvimento, que lida mais com os algoritmos, ou também há alguma pertinência em alastrar isto a mais posições que não apenas aquelas, entre aspas, que metem muitas mãos na massa na parte de desenvolvimento? Eu olho para a literacia como uma coisa que tem que ser endereçada para toda a gente, por uma coisa fundamental, que é, apesar de muitas pessoas não irem tecnicamente contribuir, muitos deles são quem está perto dos problemas. E voltando à história do problem first, se tu tiveres uma pessoa mais operacional ou mais perto de uma realidade, de uma das business units, num centro de inspeções ou numa área de serviço, essas pessoas, se perceberem as possibilidades destas ferramentas e destas formas de pensar e trabalhar informação e tecnologia, e tiverem o seu problema muito próximo, porque são eles que estão no dia-a-dia, são eles que sofrem das dores ou sofrem dos desafios que o cliente lhes vai pedindo para melhorar, ou vão percepcionando que se calhar eu devia ter um serviço que não tenho ainda dentro daquilo que é o meu portfólio. Essas pessoas são os primeiros a gerar o valor que depois se materializa só com o nosso trabalho. Portanto, no final do dia, quanto mais gente tiver algum grau de literacia, de dados, inteligência artificial e analytics, melhor para a nossa missão. Voltando ao tema dos pilares e concluindo a linha, portanto, em termos de literacia e pessoas, nós temos feito muitas coisas. Tentamos trabalhar, por exemplo, aquilo que eu chamo Marketing for Analytics ou Marketing for AI, que é como é que fazes a disseminação da informação, comunicação internamente. Fizemos há pouco tempo uma coisa que correu muito bem, que foi um Open Day, em que abrimos um espaço que é muito familiar para as pessoas, mas com
um flavor de equipa de data office, e AI office, como nós nos chamamos internamente, e no fundo fizemos quase que uma jornada de autoestrada. O chão tinha mesmo uma estrada demarcada, havia as nossas áreas de conforto, como nós lhe gostamos de chamar, havia uma portagem onde entrávamos para fazer o pedido do nosso projeto ou perceber como é que se articulava isso, e as pessoas acabaram por viver um bocadinho o fluxo de trabalho dentro de uma equipa deste género e perceber no processo de visita a cada uma dessas áreas de conforto o que é que cada equipa fazia, como é que estava a contribuir. Há muitas coisas novas, há muitas terminologias novas, o que é um arquiteto de dados, o que é governance, o que é um steward, um owner, e todas essas coisas, quando são tangibilizadas em momentos mais físicos ou mais de proximidade e relacional, nós sentimos que as pessoas aderem muito bem. E é engraçado porque nos diziam, quem montou o espaço, e nós fizemos aquilo com uma dinâmica muito visual e interativa, vocês não vão ter aqui muito mais de 70 pessoas. No final do dia, depois da equipa ter estado das 9 às 5 em plena ação a receber pessoas de forma continuada, recorrente, tivemos quase 200 pessoas. Jesus. E portanto, as pessoas vinham de outros polos, que a Brisa tem vários escritórios, as pessoas vieram de propósito visitar e percorrer aquela mini autoestrada dos dados e da inteligência artificial, e foi muito rico porque obtivemos muitas ideias, muito feedback, e isso tudo é a forma como também gostamos de trabalhar, próximo das pessoas, próximo da comunidade Brisa, e o nosso mindset não é um mindset à parte, é um mindset que se está a entrosar, e o que nós fazemos é garantir que isso está suportado depois por todas as outras fundações, como eu te dizia há pouco. Depois, de forma muito sucinta, um outro pilar... Sim, ou seja, tinhas falado, desculpa, na parte da visibilidade, da parte de literacia, marketing for AI. Sim. Não sei se tinhas mais algo. Sim, nesse pilar andamos muito à volta e colaboramos muito com RH, com marketing e com comunicação interna, e às vezes com comunicação para o exterior também, porque às vezes posicionamos algumas coisas para o exterior, mas isso é muito o flavor de pessoas e cultura. Portanto, mindset, formação, tudo o que possa ser também muito à volta de talks ou de proximidade com as pessoas, e isso é uma coisa que tem vindo a crescer e temos vindo a conseguir capturar alguma da essência do que é este mindset. Depois, outros dois pilares que são aqui também suporte à tal camada de entrega de valor, que às vezes é quick and dirty. A parte de governance, concluímos agora no final de 25 um projeto muito grande de desenvolvimento de uma framework de governance. Fomos a todos os touchpoints, portanto criámos um catálogo tecnológico, criámos glossários de informação, identificámos roles de data governance, se quiseres, com owners, stewards, custodians, e demos formação às pessoas, continuamos a fazê-los. Estamos agora a alargar até a novas empresas do grupo que se juntaram durante o processo e, portanto, que ainda não estão onboarded, como a VVTE com a transição energética, com as empresas que estão a ser compradas e que estão a ser incorporadas no grupo em França, Espanha e também na Holanda. E, portanto, essa equipa de governance tem feito um trabalho extraordinário de fazer chegar às equipas o que é isto de sermos responsáveis pelos nossos dados, conhecer os nossos dados e governar e ter os dados disponíveis com muito mais informação, algo que nós também temos promovido muito por via de preparar o futuro, preparar tudo o que queremos fazer com a inteligência artificial. Portanto, sempre que tu investes em documentar a tua informação, estás-te a preparar cada vez mais para aquilo que vai ser, por exemplo, um agente a conhecer os dados de uma área de serviço ou de um centro de inspeções. Portanto, essas coisas são cada vez mais óbvias para as pessoas, portanto vêm do tal mindset, vão bebendo daquilo que vão ouvindo e vão percebendo e vão sendo cada vez mais disponíveis para ajudar nesta estrutura de governance. Curiosamente, uma história também gira sobre a adesão e a forma como a Brisa vive estas coisas. Nós tivemos um consultor a ajudar-nos na altura, que trouxe uns especialistas de Espanha que faziam parte da comitiva de onboarding e de kick-off do projeto, e o projeto, num dia de kick-off, nós fizemos várias sessões ao longo do dia, somou mais de 400 pessoas para ouvir falar de governance. E ele dizia, o que é que vocês fizeram à vossa organização para um tema tão pouco sexy, tão pouco dentro daquilo que é o dia-a-dia de Data Analytics, como é que conseguiram? E isso é fruto de uma organização como a Brisa, com o mindset que a Brisa já trazia antes de sequer haver estas disciplinas. As pessoas querem conhecer coisas novas, querem
participar e querem sentir-se parte daquilo que está a acontecer na organização. Isso é extraordinário e é uma riqueza que a organização depois também tira muito partido quando quer fazer a tal transformação que tu dizias. Sim, sim. Para concluir, e desculpa, só para fecharmos aqui a história toda dos fundacionais, porque eu acabo por me alongar um bocadinho, porque estas coisas são mesmo entusiasmantes para o nosso lado. O tema todo da arquitetura e tecnologia, nós não tínhamos um sistema atualizado ou mais moderno do ponto de vista de tecnologia. Agora estás a falar mais da parte de infraestrutura, não é? Isso. E, portanto, nós acabámos por trazer as várias equipas das várias business units, do centro corporativo, para uma mesa comum e juntámos toda a gente para perceber quais é que eram as necessidades, quais é que eram as dores, que ferramentas é que eram preferidas pelas equipas, o que é que poderia ser um caminho de menor resistência e desenhámos uma arquitetura nova que implementámos no final do ano passado e concluímos e que neste momento já está a dar serviço a uma série de casos de uso, e isso vai-nos fazer o step up para tudo o que vem aí. Portanto, temos uma arquitetura preparada para fazer machine learning, temos uma arquitetura preparada para fazer generativa, estamos a estendê-la com mais algumas funcionalidades de inteligência artificial generativa, como a parte dos agentes que foi aparecendo mais recentemente, mas isso também é um enabler fundamental, nem sempre é muito percepcionado, inclusive acabamos por também reestruturar as equipas para ter uma organização mais focada e mais especializada, a engenharia, a parte de operações, que era uma coisa que era feita de forma blended com a engenharia e que agora estamos a isolar e a profissionalizar, a gestão da plataforma com uma visão de forecast de consumos, com FinOps, com todas estas dinâmicas que no fundo são complexidades que nós queremos abstrair da organização, mas garantir que estão lá e que prepararam a organização para o futuro. E portanto esse foi um dos trabalhos fundacionais. Os nossos fundacionais, para lá daquilo que é o People and Culture, que é vivo, estão mais ou menos concluídos e agora estamos a focar-nos num processo também de migração que vai ajudar também na camada de entrega de valor. E com isto acabas por tocar, pelo menos é aquilo que eu sinto, na literatura aquilo que se encontra é, em qualquer tipo de transformação tecnológica nós temos 3 pilares, 3 eixos, a parte tecnológica, pessoas e cultura. Chamo-lhe a trindade. E processos, exatamente, são sempre esses 3. Sinto que há aqui uma grande alusão natural à forma como dividiram e segregaram a vossa estratégia desde 2023 nestes 3 eixos. Onde é que tu sentes, e agora falando um bocadinho mais na vossa jornada, há assim algum tipo de obstáculo principal tenham encontrado, ou o que é que sentem que durante esta jornada doeu mais? Digo-vos já isso, que eu sinto que é, por norma, a parte tecnológica é tipicamente mais, entre aspas, fácil de resolver, quase que faço um investimento, tenho que angariar os fundos e consigo chegar lá. A parte processual não é tão, como estavas a dizer ali bem, tende a ser não tão sexy, mas é um trabalho que também se faz. A parte das pessoas e da cultura, muitas vezes, garantir que eu consigo mudar a forma de trabalhar, transformar a forma de trabalhar numa empresa já tão grande, com uma dimensão considerável e com pessoas a trabalhar já há tanto tempo de uma dada forma, muitas vezes é muito desafiante. E há aqui uma coisa incontornável que temos que falar também, não é? Que é a gestão da mudança ou a resistência à mudança que falavas, e parece-me que com tanta iniciativa vossa, aqueles Open Days, aqueles exemplos que foste dando em concreto, sentes que foi algo, digamos, smooth sailing, tranquilo, em função de todas essas iniciativas, porque era algo que já estavam à espera, era algo que já anteviam, que era fundamental e que já tinham percepção de que isto é incontornável e temos que investir a sério e preocupar-nos com a forma como conseguimos ajudar a empresa a transformar-se? Ou foi, digamos, entre aspas, quase aos solavancos em função das resistências que eu encontrei ao longo do vosso tempo? Não precisas de focar nesta parte da cultura em si, mas na parte de desafios, olhando para esta trindade, onde é que tu sentes que têm sentido ou sentiram no vosso caminho mais dificuldades? Eu acho que a Brisa é uma organização muito heterogénea, portanto não tenho uma resposta igual para todas as business units, todos os departamentos de centro corporativo, que é bastante também diversificado. Eu acho que isto vai muito de cada estilo e de cada background e até a história, porque há business units que se juntaram há menos tempo ao grupo, ou há estruturas que foram criadas recentemente e têm um mindset muito informado sobre estas matérias e traziam pessoas que vêm de muitas organizações. A Brisa tem a riqueza de, nos últimos anos, ter
crescido bastante e trazido muitos perfis de outras organizações bastante mais evoluídas até em termos de Data and AI, e que acabaram por também elas procurar isto. Há coisas engraçadas. Há uma pessoa que no primeiro dia, quando me viu, não me conhecia de lado nenhum, mas no primeiro dia quando me viu disse: eu tenho estado à tua espera. E eu depois percebi o que é que aquilo queria dizer, que é, as pessoas tinham estado à espera de que alguém começasse a trabalhar estes temas e alguém começasse a preocupar-se com eles. Um catalisador da mudança. Catalisadores da mudança e dessas preocupações. Por outro lado, falta muitas vezes exposição àquilo que isto acaba por trazer, ou o que é possível fazer com estas ferramentas e com este mindset. E portanto, dentro da lista de blockers, eu acho que é como tu dizias, podes eliminar a complexidade técnica, porque no fundo tecnicamente vamos conseguindo resolver, ou é porque há uma feature que não está lá ainda e nós contornamos com um workaround, ou é porque escolhemos outra tecnologia ao lado enquanto aquela não matura, e isso acabou por nos acontecer e acabámos por tomar uma decisão de ok, vamos por outro caminho. Isso acho que é gerível. Eu acho que no fundo aquele que é o maior blocker é sempre a disponibilidade das pessoas para te abrirem a porta para trabalhar contigo. Às vezes não tem a ver com não quererem fazer estas coisas, tem a ver com não saberem o caminho certo, ou não terem disponibilidade temporal para dar o step back e pensar estrategicamente que se investirem agora umas horas neste assunto, depois vão recolher muitas horas de poupança mais à frente. E isso é uma coisa que tem estado a evoluir, ou seja, que não é a Big Bang que toda a gente se aperceba, não é linear que toda a gente abra a porta da mesma maneira, mas no fundo acabamos por ter uma coisa que eu acho muito a piada, que é a inveja corporativa. Há uns anos atrás... os interesses dos outros, não é? Claro. Há uns anos atrás eu tive uma formação com um tipo muito engraçado que veio do UK e que tinha 20 anos de experiência em agilidade, e ele dizia: o segredo para vocês disseminarem a agilidade é a inveja corporativa. Portanto, comecem num ponto e vão abrindo esse ponto ao resto da organização. Isso está a acontecer, ou seja, nós começámos, e se calhar tocando numa parte daquela do Quick and Dirty, uma das estratégias que nós usámos e onde vocês nos ajudaram bastante foi a desenhar casos de uso e a mapear onde é que havia as tais dores, os tais desafios. Nós começámos com uma rotina de workshops e de desenho de roadmap com priorização. E depois de termos várias torres de roadmaps para cada uma das business units, começámos a ir prioridade a prioridade, descendo nessa torre e implementando. Obviamente que no início há sempre coisas que não funcionam tão bem, há casos de uso que aparecem novos, que são extraordinários e que têm imenso bom resultado, e que depois nós cavalgamos e mostramos esses casos de uso às pessoas. O que eu tenho sentido é que progressivamente essa inveja corporativa muito positiva tem aparecido. Há muita gente a dizer: eu também quero a tua ajuda, ou também quero a ajuda da tua equipa, quero que venham explicar-nos o que é isso que vocês fazem. E nós hoje temos quase como um tsunami de pedidos e de coisas que as pessoas querem fazer a todos os níveis. Nós tínhamos uma boa dor. É uma boa dor. Eu acho que eu genuinamente acho que a nossa equipa tem sido muito feliz na relação com as pessoas, tem sido muito incentivada pela própria organização, tal mindset que eu te dizia, de curiosidade, de querer contribuir, de querer fazer parte, e isso é muito positivo para a Brisa. Acho que só vem daí coisas boas no futuro. Falavas há bocado a meio da tua explicação de por vezes vamos estar a implementar uma iniciativa, vamos recolher o tempo que estamos a fazer uma dada tarefa, seja porque automatizamos ou implementamos algum caso de uso interessante da inteligência artificial. Há alguns casos assim mais tangíveis, mais em concreto, que tu gostarias de falar, um ou dois exemplos para quem nos está a ver também ter uma noção de, ultimamente, de que forma é que estou realmente a colocar a inteligência artificial a transformar a Brisa. Olha, no último ano nós fizemos um processo de revisão daquilo que era a inteligência artificial, ou pelo menos a forma como olhávamos para a inteligência artificial de forma estratégica. Continuamos a trabalhar nele, acho que é um assunto que não vai desaparecer, mas sentimos necessidade de, naquelas iterações do Vision que eu falava há bocadinho, fazermos uma nova iteração só para a inteligência artificial. Em 23, 24 nós criámos este programa de transformação. A inteligência artificial tradicional, vamos lhe chamar assim, Machine Learning e Deep Learning, entraram de forma muito próxima do Analytics e ganharam espaço, mas depois nós sentimos necessidade também de rever agora com a parte da generativa. O que é que acabou por acontecer? Nós criámos uma framework muito simples com 4 pilares fundamentais, portanto expandimos os 3 pilares que tínhamos para a estratégia de Data e Analytics com um quarto, que obviamente é Data e Data Readiness, para conseguirmos suportar a inteligência artificial. Os outros mantiveram-se, portanto acabámos por manter a trindade mais Data, e depois colocámos 4 Value Drivers que eu acho que vão ao ponto que tu estavas a questionar.
Esses 4 value drivers, alguns deles até são muito óbvios porque há outras organizações a fazê-los. Um deles é Customer Excellence, e no Customer Excellence cabem 2 coisas. Cabe produto e serviço para cliente, e aqui tens uma história de sucesso que nós temos muito orgulho, que é o Parking Buddy, que no fundo é uma ferramenta de forecasting de probabilidade de estacionar ou de encontrar um lugar de estacionamento dentro da app da Via Verde. Portanto, está disponível e foi um trabalho que começou pré a existência destas nossas equipas e que depois nós incorporámos, levámos para a plataforma nova e hoje está full-fledged em cima daquilo que é a nossa framework com todas estas peças, e foi até motivo de partilha dentro da organização. Mostramos como é que várias áreas falavam umas com as outras, como é que se vai desde uma ideia de cliente interno, neste caso de business unit, até à concretização para o cliente final, e portanto isso é um caso real de como é que as coisas se utilizam. No fundo, continua vivo, porque hoje estamos a incorporar o feedback dos nossos clientes, que quando encontram um lugar dão um smile verde e que depois vai ajudar a tornar o modelo ainda mais rico. E, portanto, esse claramente entra nesse pilar, que tem não só a parte, como eu estava a dizer, produto e serviço, como depois a própria, o suporte ao cliente e o acompanhamento do cliente, onde depois alguns indicadores como o NPS e ferramentas de satisfação são fundamentais para nós, e nós trabalhamos essa componente. Obviamente, conhecer melhor o cliente, temos usado inteligência artificial e dados para perceber melhor quem é o nosso cliente. Há sítios onde o nosso cliente é apenas um visitante sem referência para nós o podermos acompanhar de melhor, e isso acontece, por exemplo, nas áreas de serviço. As pessoas às vezes vão ouvir os passarinhos, como nós costumamos dizer, mas nós não sabemos muito mais sobre elas e não conseguimos ter uma jornada que seja mais rica e que lhes dê uma experiência ainda melhor, como nós temos sentido que as pessoas reconhecem. E isto tudo no eixo do Customer Excellence? Isto, Customer Excellence. Portanto, Os outros 3 já agora? Os outros 3, portanto, a eficiência operacional, um clássico que as organizações, e que eu tenho ouvido outros pares a referirem que também têm nas suas estratégias. Aqui temos, se calhar, temas como produtividade, por exemplo. Produtividade, digitalização de processos e a incorporação da AI e dados, a recolha de dados nesses processos. Ainda há muitas coisas, e eu costumo dizer que nós somos uma empresa que tem acesso a muitos factos, mas que depois não concretiza os dados. Isto não é uma coisa de agora, há muitas organizações que têm isto, ou seja, o seu ecossistema tem muitos acontecimentos, mas o processo de data collection desses acontecimentos ainda não está no ponto que devia, ou não está 100% digitalizado, ou esquecemos e negligenciamos algumas coisas que depois são muito ricas numa validação futura, e eu acho que isso é um trabalho muito interessante de se fazer, embora seja muito pouco percepcionado. Ou seja, tu tens dados teus que te vão ajudar na operação, vão ajudar na relação com o cliente, mas esqueces de aproveitá-los, ou esqueces de os colecionar de maneira a que geres um histórico, que geres uma percepção de como é que depois no futuro os tornas parte do tal algoritmo da sala. E eu acho que as pessoas hoje em dia já estão mais atentas a isso. Nós vamos percebendo que quando detalhamos um caso de uso que vem já do problema para trás, quando chegamos ao momento de identificar os dados, as pessoas percebem: devíamos ter começado a guardar dados há uns anos atrás. Só agora que eu vou começar a recolher o histórico, claro. Depois temos um outro pilar que é muito interessante e que agora com toda a alternativa ainda clicou mais na cabeça de toda a gente, que vinha talvez do self-service BI, quando se falava de ferramentas de auto-analytics, já estava mais ou menos presente, mas agora explodiu com a história do chat e de reduzirmos a complexidade de falar com a AI e de obter alguma coisa da AI por linguagem natural, que é Workforce Enhancement. Ou seja, como é que eu capacito as minhas pessoas, lhes dou essa literacia e o faço de uma forma pouco preocupada para já com a produtividade. Acho que as organizações não estão ainda nesse momento, ou as que estão já se arrependeram, como aconteceu por exemplo com a Salesforce, que avançou muito com estes temas e depois veio recuar a dizer que os agentes afinal ainda não estavam na maturidade que queriam. A nossa preocupação fundamental é capacitar as pessoas, mostrar-lhe estas ferramentas, e isso também faz parte, por exemplo, de uma thread nova de literacia em que nós estamos preocupados em literar as pessoas independentemente da sua função. Nós queremos que os nossos colaboradores e as nossas equipas tenham acesso à inteligência artificial para a sua utilização pessoal, para se desenvolverem, para se sentirem que não perderam esta onda, não perderam este barco de eu posso ser aumentado, eu posso fazer coisas que eu não fazia até o momento. E fala-se agora muito do Return on Employee, uma lógica ligeiramente colateral ao Return on Investment, e este Return on Employee é isto, as minhas pessoas têm que ser mais ricas e mais capazes,
E portanto, quando lhes demos há uns anos atrás um computador para a mão, tivemos que os literar. Quando lhes demos internet, tivemos que os literar. Quando começámos a dar acesso a ferramentas de dados também. E portanto, este é mais uma vaga, e volta àquilo que eu te dizia há pouco, que é as pessoas que estão perto dos problemas e elas tendo as ferramentas e conhecendo e sentindo como é que aquilo pode ser alavancado para o seu dia-a-dia, vão trazer soluções. Ou vão elas implementar, que é uma das coisas boas destas ferramentas mais generativas, é o Copilot e o seu ajudante, não é, de dia-a-dia. Ou por outro lado, vão perceber, olha, se calhar com o que eu tenho à disposição não consigo, mas eu vou levantar a mão e vou dizer, olha, não me conseguem implementar uma coisa mais enterprise grade a este nível. Finalmente, e acho que este é o que nos distingue mais, é o all-round safety. A Brisa tem um compromisso muito grande com a segurança, quer dos nossos clientes, quer dos nossos colaboradores. Obviamente, tendo uma rede de autoestradas com tantos quilómetros como nós temos, há sempre temáticas de segurança rodoviária que têm que ser endereçadas, e nós estamos à procura de soluções para a inteligência artificial poder contribuir nesse caminho. Hoje em dia, e mais recentemente, temos estado a investir também em trazer a inteligência artificial para pontos estratégicos, como é o nosso Centro de Coordenação Operacional, que é um grupo de pessoas extraordinária, uma equipa extraordinária que está agora a tomar conta de quem está na estrada neste preciso momento, e está 24/7, 365 dias por ano e 66 quando temos bissextos, a garantir que tudo está operacional. Vem o país todo em centenas de câmaras que nós temos espalhadas pelo país e que estão preocupados em garantir que tudo acontece da melhor forma e que as pessoas têm a assistência no momento certo. Estamos seguros e funcionais. Exatamente. E nós conseguimos enriquecer isso com a inteligência artificial, dar-lhes mais streams de informação, a triar a informação que lhes fazemos chegar, e esse tem sido um investimento recente nosso e que tem estado a trazer frutos muito positivos, e nós vemos a alegria com que aquelas pessoas que sempre trabalharam com um conjunto de fontes muito, muito conhecido por eles, recebem uma nova fonte e dizem, isto é extraordinário, isto está-nos aqui a trazer uma coisa que nós nunca tínhamos pensado. Como é que de repente temos olhos em mais sítios e conseguimos receber mais informação? E isto é a magia deste novo mindset. Afinal, ainda havia mais qualquer coisa que nós podíamos fazer em cima de todo o fantástico que já fazíamos, porque isso também é outra coisa que vai à cultura da Brisa. A nossa forma de estar, o nosso benchmark até internacional de algumas das nossas features de operação já é extraordinário. Portanto, nós estamos a pôr edge em cima de edge de como é que conseguimos ainda fazer mais, e acho que isso é um contributo genial da inteligência artificial daqui. Pedro, muito obrigado aqui pela partilha e por toda a riqueza da vossa transformação, da vossa jornada, e continuem, que acho que estão a fazer um ótimo trabalho, muitos parabéns por isso, e pela partilha também destes casos mais tangíveis e que nos afetam a todos no nosso dia-a-dia. Acho que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos ligados ao Grupo Brisa. Só mesmo para terminar, para sermos breve, porque o nosso tempo está a terminar, para quem nos está a ver, para quem nos está a ouvir e quem queira começar também esta jornada, a mesma jornada, algo semelhante que vocês também começaram em 2023, de forma muito breve, qual é o conselho que tu darias aos líderes das empresas? Eu acho que o conselho mais simples é terem sempre presentes esta dualidade que tem que haver numa lógica deste género, numa estratégia deste género, que é, se por um lado nós temos que gerar valor, por outro nós temos que estar sempre com os olhos no futuro, para que as nossas fundações aguentem esse futuro e sejam preparadas para esse futuro. E, portanto, a dualidade tem que ser equilibrada, tem que haver investimento nas duas dimensões, e não nos podemos esquecer nunca que elas têm que andar de mão dada e realimentar-se. Portanto, invistam na geração de valor desde o dia 1, tentar magnificar esse valor o mais possível e maximizá-lo. Por outro lado, as fundações, se não estiverem no sítio, dados que vão ser super críticos, e toda a gente já tem N chavões para os dados e para a importância dos dados, para a inteligência artificial, os processos e o governo, e agora eu acho que cada vez mais importante as pessoas e a forma como geramos este mindset e esta cultura. Invistam nestas duas coisas em simultâneo, garantam que elas estão sempre sincronizadas e a realimentar-se, e acho que isso é meio caminho para as coisas correrem muito bem. Pedro, mais uma vez, muitíssimo obrigado por aceitares o convite e pela conversa que estivemos. Fica a nota, grande conselho, mindset de geração de valor, colocar o negócio à frente, não esquecendo naturalmente as fundações. Para quem nos está a ouvir, também muito obrigado por estarem connosco. Espero que partilhem nas plataformas onde estão a visualizar ou ouvir, e deixem comentários também sobre outros temas que sejam interessantes também ouvirmos. Até lá, conto com vocês para o próximo Algoritmo na Sala, onde estaremos a discutir de que forma a inteligência artificial impacta as empresas e também a sociedade. Muito obrigado e até breve.